Boa noite, estamos aqui na reta final do ano, no nosso quarto encontro do grupo de estudos sobre o livro Jardim de Infância para Toda a Vida, que é esse aqui, e hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 5, intitulado Pensar Brincando. E como eu vinha falando com o Bernardo aqui no início, apesar de ter sido um capítulo que eu gostei, e não no início, mas depois eu gostei, o que me incomoda um pouco, apesar de, além de ser uma leitura diferente do que a gente está habituado a fazer, né, que não é tanto uma leitura de cunho, por exemplo, não é uma leitura referencial, né, dentro da pedagogia, né, ela traz uma linha de pesquisa falando sobre aprendizagem criativa, né, do ponto de vista tecnológico, vamos dizer assim. Mas o que me incomoda ao longo dos capítulos é uma necessidade de reafirmação do quanto a Lego, que acredito que patrocinou a pesquisa, é importante e inovadora e tudo mais. E em alguns pontos eu concordo, mas em outros eu acho que acaba que o livro peca nesse excesso de reforçar esse ponto de vista. Mas eu já quero começar, então, falando sobre uma frase que tem já na primeira página do capítulo, que é a 117, que diz o seguinte, na metade do segundo parágrafo, no final, na verdade. Brincar com tecnologia deveria envolver não só a interação com ela, mas desenvolvimento, criação, experimentação e exploração. Né? Nessa frase anterior a isso, ele está contando sobre uma conferência onde ele foi, e nessa conferência se falou muito em jogos, por exemplo, era a época da Lara Croft, né, que acho que a maioria de nós jogou, se não jogou, conhece. E ele ficou se questionando ao longo dessa conferência do quanto, de fato, essa aprendizagem, esse brincar com tecnologia, ele tem a referência, sim, ligada aos jogos ou não. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Não, eu marquei essa mesma frase, Lady, achei bem legal isso, porque realmente a hora que a gente pensa em tecnologia e educação, a gente pensa na criança como um consumidor do que, né, daquele produto, que nem eu. Semana passada eu fiquei com a turma do Jardim, eu levei o meu celular e o meu óculos de realidade virtual, e eu, né, botei lá o joguinho do dinossauro que tinha lá, tentava fugir do dinossauro, tinha que tentar. Um era um jogo e o outro era só meio que uma experiência, assim, como se tu tivesse uma montanha-russa. E eles gostaram, mas a participação dele foi uma questão passiva, né? Eles estavam ali sentados observando o negócio. Lógico, é bem interessante que, né, tu olhar para o lado, tu vê umas coisas, né? Tu olhar para o outro, como se tu realmente estivesse naquele ambiente, é uma coisa legal, mas fica essa questão de a criança encontra um consumidor. Lógico que a hora que ela está, que nem eu falei, com óculos de realidade virtual, ela está num papel muito mais ativo do que só numa TV. Na TV ela está parada ali, atirada, e, né, independente de quando ela tiver, a TV vai continuar ali. Né, no óculos de realidade virtual, se ela se sentar, se ela se deitar, enfim, tem uma interação com essa tecnologia, mas é uma interação ainda basal, assim, né? Eles não estão pensando, como é que isso é feito? Por que a hora que eu olho para o lado eu vejo uma coisa, por que eu olho para o outro eu vejo outra coisa, né? E lógico, essa metodologia que eles trazem não é, né, brasileira e tal, mas fiquei pensando nisso, de que se no Brasil a gente tivesse essa cultura, e está se tendo cada vez mais, mas a gente vê que é muito mais em escolas privadas, né, de questão de programação e tal, de que as crianças pudessem ser mais curiosas, assim, né, de entender, por quê? Como é que tá fazendo isso, né? Por que tá fazendo isso? E não só assim, tá, isso e ponto, acabou, né? Senão a criança vê como um produto, tá, é isso que existe, então tá bom. E não questiona nada, né? Então, é legal pensar o quanto que a tecnologia, a gente utiliza ela como fim, muitas vezes, mas ela pode ser um meio de diálogo, né, com as crianças e com os adultos. E uma coisa que o livro é bem feliz, eu achei bem interessante, ele é muito feliz nas metáforas que ele utiliza. E relacionado com isso que o Bernardo estava compartilhando com a gente, tem um subtítulo que começa na 120, intitulado Cercadinhos e Parquinhos. Né? E aí foi bem interessante, porque tanto os parques
quanto os cercadinhos, eles foram criados com o intuito de promover o brincar, né? Porém, quando a criança vai ao parque, ela tem múltiplas possibilidades do brincar, de explorar a natureza, os elementos, brincar com outras crianças e tudo mais, enquanto a criança que está no cercadinho, ela é limitada àquele espaço físico e àqueles objetos que são ou não disponibilizados para ela. Né? Ela tem essa relação de dependência, e ele utiliza essa jogada, então, do cercadinho e do parquinho, para falar também sobre essa aprendizagem mais voltada para a tecnologia, né? Sobre que os jogos, eles seriam o cercadinho, né? Porque os jogos, eles são limitados, tem uma ação, tem algo ali que vai acontecer e ponto. Enquanto que do ponto de vista de uma aula de robótica, por exemplo, falando de tecnologia, ela seria como um parquinho, porque ali tu vai estar criando, vai estar pensando, arriscando hipóteses e explorando diversos elementos. E aí até vou ler para vocês na página 120, no final da 122 e no começo da 123, diz o seguinte: nos videogames, as crianças aprendem a navegar por mundos virtuais para marcar pontos e passar de fase. Os jogos oferecem às crianças poucas oportunidades de imaginar novas possibilidades, de definir as próprias metas ou de inventar as próprias atividades. Em resumo, os jogos são mais como cercadinhos do que como parquinhos. E por que eu trago essa citação? Para falar que muitas vezes as famílias, elas, principalmente assim, quem trabalha com criança bem pequena já deve ter ouvido isso. Né? O fulano adora vídeos em inglês, que ensinam o alfabeto, que ensinam os números, né? Ele já sabe tudo. Mas, na verdade, a criança ela não está aprendendo, né? E muitas vezes essa criança ela tem atraso de linguagem justamente pela exceção à exposição às telas e aos vídeos. Por quê? Porque se eu estou assistindo um vídeo, eu sou uma criança que está aprendendo a falar. Eu estou assistindo um vídeo que acontece comigo, eu aprendo a ser ouvinte e não a ser um falante, vamos dizer assim, né? Porque se eu conversar com a TV não vai me responder. No máximo, eu vou estar assistindo uma Dora Aventureira da vida que vai me dar uma resposta simples, mas isso igual, né, não é um diálogo. Então, quanto mais cedo a gente expõe as crianças aos jogos, aos vídeos, aos desenhos animados, uma maior a tendência de que ela seja mais silenciada do que, sim, uma criança mais investigativa. Ela aprende a ser passiva, e com certeza todo mundo já conheceu uma criança dita hiperativa, por exemplo, que se tu largar um telefone na mão dela, ela desliga. Né? Infelizmente, existe todo um esquema, não vou entrar em teorias conspiratórias, né, gente? Mas falando sério, existe todo um estudo de, por exemplo, quais cores são utilizadas nos desenhos, quem quiser dar uma pesquisada sobre isso, acho bem interessante, que faz, por exemplo, com que as crianças pisquem menos vezes, ou fiquem mais tempo fixas, né? Eu tive uma atividade acadêmica que a gente teve a oportunidade de ler vários artigos sobre isso, e é chocante quando tu te dá conta de que tudo foi pensado de fato para tu ficar ali estático em frente à TV ou ao YouTube, enfim, ao que tiver sendo oferecido. E sabe, Lady, que a própria música do Baby Shark, eu vi uma pessoa que era da área da música analisando que a música do Baby Shark, ela é como se fosse uma progressão que ela nunca tem fim. Então, a própria estrutura da música estimula que a criança reveja e reveja a música, o clipe, né? Porque daí também junto com a questão visual, né, que está ali envolvida, e daí a música inconscientemente te induz, ó, vê de novo, porque não acabou, não acabou, não acabou. E ela nunca vai acabar. Que nem aquelas... A própria repetição, né? Que a criança gosta de ouvir, por exemplo, a mesma história várias vezes. E essa música, ela possibilita essa continuidade. E acaba que as famílias às vezes se enganam, né? Tipo, tá, que bom, tá aprendendo ritmo, tá aprendendo as palavras em inglês, e sim, tá aprendendo um pouco de ritmo, tá aprendendo algumas palavras em inglês, mas é dentro daquele contexto. Daqui a pouco tu vai brincar com a criança no outro contexto, ela nem sabe o que tem que fazer, porque ela se acostumou a fazer o Baby Shark só quando ela sente e vê o celular, sabe? E eu entendo, eu não tenho filho, mas eu consigo me colocar no papel de pai, de mamãe, enfim, que tá com a criança ali, preciso que essa criança fique sentada meia hora, vou dar o celular. Ok?
mas a gente tem que pensar o quanto que isso está influenciando a longo prazo, né? E se vai ser essa meia hora, ou se vai ser mais a 1 hora em casa, mais a 1 hora na escola, mais não sei o quê, mais no final de semana, né? Enfim, essa questão. E no que ele traz na questão do cercadinho, do parquinho e depois os jogos de videogame, né? Eu fiquei, e mais para frente ele vai trazendo a questão das crianças que dramatizam ou são mais um brincar padronizado ou um brincar mais dramatizador. Eu fiquei pensando sobre isso, de que, por exemplo, eu sou que se eu for jogar um videogame, eu prefiro muito mais os que tem uma linha assim, ó, eu tenho que pegar e ir até o final dessa fase, tipo lá, Super Mario da vida. Enquanto tem pessoas que se sentem muito melhor, tipo, eu prefiro jogos de mundo aberto em que eu faço a missão que eu quiser, se eu quiser seguir essa linha eu sigo, se eu quiser seguir aquela outra, página 230. O que é 300? Ah, sim, das dramatizadoras, isso, E né? sobre Ali é no em um final da estudo, 130. isso, em um estudo feito, estudo sobre crianças interagem, em um estudo sobre como as crianças interagem com seus brinquedos, Danny Wolfe e Horace Gardner identificaram 2 estilos primários de brincar, descrevendo algumas crianças como padronizadoras e outras como dramatizadoras. Padronizadoras são fascinadas por estruturas e padrões e normalmente gostam de brincar de blocos, peças e quebra-cabeças. Dramatizadoras são muito mais interessadas em histórias e interações sociais e preferem bonecos e bichos de pelúcia. Então é legal pensar de que o quanto que a hora que a gente tem essa visão, a gente consegue pensar, olha só, fulaninho daqui a pouco não se interessa por sei lá, blocos de montar de madeira, porque ele não consegue ver ali, uma história. Daqui a pouco se eu oferecer para ele, ó, toma assim esse cartãozinho com exemplo de castelo. Daqui a pouco a criança consegue se organizar e se interessar mais por brincar. Então é legal pensar de que, né, esse cercadinho, essa pensamento de cercadinho do parquinho, não quer dizer que um é bom, outro é ruim. É só que vai ter momentos que vão ser propícios para momentos mais para um e outro mais para outro, né? Então é legal pensar o quanto que vai ter momentos que a criança vai ter que se organizar de uma maneira mais fixa ali, e outros que a gente vai ter que oferecer para elas momentos de exploração. E outra coisa é a questão do brincar heurístico, né? E o texto não traz esse termo, mas enquanto eu estava lendo ele, me remeteu muito ao brincar heurístico, porque a criança está descobrindo, tá? Por que eu não consigo juntar isso com isso e com isso? Quem é que disse que eu não posso fazer isso? Né? E do brincar heurístico, a criança vai explorando e vai vendo, isso funciona, isso não funciona. Isso não vai ser um erro, né? Vai ser só uma tentativa de exploração do que ela tem ali. Eu também, Bernardo, até anotei aqui em cima do meu livro, coloquei aqui Cesto dos Tesouros, Brincar Heurístico e Bandejas de Experimentação. Porque no final da 126 e comecinho da 127, ele diz o seguinte: quando você explora algo ludicamente, não segue instruções passo a passo para chegar a um resultado definido. Aí fala ler, escrever o Wilson e Patrick em seu maravilhoso livro The Art of Prinker. Eu sou péssima nas pronúncias. Em vez disso, você questiona suas pressuposições sobre como algo funciona e investiga seguindo seus próprios parâmetros. Você dá a si mesmo a permissão de mexer nisso ou naquilo. E provavelmente também está maravilhado. Que é exatamente o que acontece, gente. Quem nunca fez, se trabalha com bebê, vale a experiência e a paciência também, porque não é uma coisa que provavelmente não vai funcionar de primeira, né? Porque as crianças não estão acostumadas justamente com a autonomia, né? Mas de oferecer essa experiência para eles, de saber, bom, eu posso mexer nisso daqui e eu posso experimentar isso aqui de outras maneiras. No livro Educação de 0 a 3 anos, fica claro uma mensagem, por exemplo, de que se nós tivéssemos sido crianças, bebês, que tiveram a oportunidade de brincar e explorar livremente no seu tempo, nós seríamos adultos menos ansiosos e com maior poder de decisão e menos insegurança, por exemplo. Né? Porque quando tu oferece desde bebê a oportunidade de escolha, de tempo, de respeito, de experimentação, quer dizer que isso vai fortalecer o adulto que tu vai ser, né? E é interessante pensar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Assim como tem um estudo, já te passo a palavra, Bernardo, sobre a abordagem Pickler, que diz que a maioria de nós adultos comemos
quando estamos ansiosos ou tristes, porque o bebê, toda vez que chora, ele é alimentado. Então, ele aprende a sanar os seus desconfortos, suas angústias com a comida, com o alimento, né? Então, coisas que parecem pequenas, mas que a longo prazo vão repercutir na nossa vida. Não, e conversa também sobre a questão das emoções, né? De que se o adulto, tanto o educador quanto o responsável, oferece, vamos botar aqui o Baby Shark, botar, e montar Mundo Bita e botar um monte de coisa, estímulo no bebê pequenininho para que ele possa ter uma, sei lá, uma percepção sonora mais aguçada, ok? Mas o quanto de outros elementos tu está botando ali também para a criança de uma maneira mais subjetiva, no sentido que não vai ser tu que vai estar fazendo, mas tu vai estar oportunizando realmente o protagonismo da criança. Por exemplo, o Cesto dos Tesouros. Eu tive a oportunidade de ler ele, né, o livro de 0 a 3 anos, Educação de 0 a 3 anos, uma vez sem ter tido experiência com crianças, com bebês, e outra vez com uma experiência com os bebês, então foi dois parâmetros muito diferentes. E eu pude ver, assim, realmente, a hora que tu oferece os Cestos dos Tesouros para as crianças, no primeiro, eles, né, tem os mais desconfiados, outros já vão lá explorar, mas é muito interessante ver o quanto que, a hora que tu oportuniza esse espaço, a criança quer explorar. Ela quer juntar os bloquinhos, quer tentar ver se encaixa, se não encaixa, se faz barulho, se não faz. Isso, se tu não oferecer na escola, onde vai ser oferecido? Não vai ser em casa, que em casa, né, e o Cesto dos Tesouros é toda uma questão metodológica, de um ambiente que não tenha tanto estímulo, um ambiente pensado ali previamente, e em casa tu vai ter, a TV vai estar ligada, vai ter os pais correndo, né, fazendo algumas coisas, vai ter a pessoa fazendo comida, vai, enfim, ter outros estímulos que vão propiciar que a criança não possa se focar ali, né, e o adulto, às vezes, querendo ajudar, atrapalha, né, tipo, olha só, fulaninho, tu viu que esse bloco encaixa em cima desse bloco? Tá, mas seria muito mais interessante se a criança, ela experimentasse e visse por ela mesma que pode fazer, né? Ou o adulto até pode brincar junto, né? Pode ser uma metodologia também, mas que ele não fique falando, olha só, veja o que eu estou fazendo, e sim só ele está brincando também, né? E a criança, olha só, é uma coisa que eu posso fazer, né? Porque senão a gente deixa de acreditar nas crianças, né? E daí tu vai ter as crianças no jardim, que é o último nível da educação infantil, e pensa, pô, como é que essas crianças não conseguem fazer isso que é tão básico? Tá, mas é tão básico para ti, que tem 20, 30 anos de vida e experienciou isso. Para uma criança que tem 5, 6 anos de vida no máximo, não é tão simples, né? E eu vejo isso na questão das emoções, o quanto que eu, agora que eu estou nesse cargo novo de gestão da escola, eu estou experienciando emoções que eu nunca tive na minha vida. E eu tô tendo que tentar administrar elas agora, com quase 30 anos na cara. Então, imagina uma criança com 5 anos, que, né, hoje em dia eu consigo entender a hora que uma criança chora porque ela quer a mãe, não adianta eu dizer, tipo, não é nada. Não, é só, eu entendo o teu choro, eu sei que tu tá com saudade, né, validar esse sentimento e não ignorar ele, senão a gente tá dizendo, olha só, esse teu sentimento, não importa se é só ele que existe na tua cabeça agora. Não vale, né? Então a gente tem que ter esse olhar mais compreensível, assim, da criança, porque é o olhar que a gente quer para a gente mesmo, enquanto adulto. E fora, Bernardo, que esse espaço que tu ocupa, ele é bem simbólico, porque é exatamente o espaço que a criança ocupa na escola, que é o de lidar com adultos. E aí a gente se dá conta do quanto lidar com adultos é muito mais difícil do que com as crianças, né? Porque o adulto, ele é mais individualista, ele já tem uma outra visão de mundo, que já foi corrompido em alguns aspectos e tudo mais, né? E a criança não, a criança ela é aberta a tudo, né? Tanto que a gente já falou em outros grupos, quando a criança descobre uma coisa, o primeiro intuito dela é compartilhar com os outros. Olha isso daqui que eu descobri. O adulto não, descobri isso, é meu, é muito bom, eu não vou compartilhar com ninguém. Né? Então, são coisas, mas eu acho assim, o capítulo foi bem feliz em várias questões. Por exemplo, ao falar de uma experiência, agora eu não tenho certeza, era um curso onde foi proposto que as crianças, os pré-adolescentes, eles montassem algo com engrenagens e tudo mais, e um grupo já vai de cara fazer uma roda gigante, se eu não estou enganada, e o outro grupo começa o projeto e desiste e resolve fazer uma barraquinha de bebidas, não sei o que, blá, blá, blá. E daí, a moral da história toda é que o grupo que começou
e depois abandonou porque precisou criar um cenário para depois voltar para as engrenagens, se eles tivessem sido avaliados de uma maneira tradicional, como a gente costuma avaliar as crianças na escola. Bom, tem o tempo X, acabou agora. O grupo que começou e já terminou de construir lá a roda gigante, ele seria muito mais bem visto do que o outro que estaria com o projeto inacabado. Sendo que os dois atingiram seus objetivos, mas cada um dentro da sua proposta de aprendizagem, né? E aí ele também traz o exemplo, acho que é de Singapura, se eu não estou enganada, onde os estudantes, eles saem da escola ótimos para cumprir, para seguir modelos, regras, né? Tá, tem uma tarefa, eles fazem. Agora, quando eles precisam improvisar ou pensar numa alternativa, eles tinham muita dificuldade, mesmo alunos que foram muito bem avaliados, né, que conquistaram status na sociedade, porque, e daí até anotei do lado brincando, que é o jeitinho brasileiro. Porque, querendo ou não, e isso é engraçado, mas ao mesmo tempo tem a ver com a nossa cultura. Se vocês tiverem a oportunidade de, em algum momento, ver as professoras de outros países falando sobre os seus planejamentos, é mais ou menos assim. Ai, planejei que vou fazer massinha de modelar com as crianças, preciso de 5 itens. Chegou no dia, eu precisava de corante, não tem corante, eu não vou usar suco ou gelatina, que talvez fosse uma estratégia que a gente usasse. Não vou fazer porque não tenho material. Então, está descartado essa possibilidade, né? Enquanto nós, dentro da nossa educação, infelizmente, um pouco precarizada, a gente está sempre pensando numa alternativa, vamos tentar desse jeito, não. Tem um outro planejamento aqui, vamos explorar essa outra hipótese. A pessoa foi lá e não encontrou o material que eu pedi, faltou, não sei o quê. Então, a gente tem essa habilidade que tem, acho que isso tem mais a ver com o brincar dramatizado, né, do que o padronizado, que a gente segue com essa experiência ao longo da vida, né, é uma coisa cultural. E aí, um outro exemplo que eu quero trazer é lá na 132, quando ele fala sobre os cursos de matemática e ciências. E aí achei bem legal, é no segundo parágrafo da página, diz o seguinte: os cursos de matemática e ciências do ensino fundamental até o ensino superior são tradicionalmente desenvolvidos para favorecer padronizadores, ao invés dos dramatizadores, assim como tendem a favorecer planejadores, em vez de exploradores. Essa é uma das grandes razões pelas quais várias crianças não se sentem motivadas pelas disciplinas de matemática e ciências, já que dramatizadores e exploradores costumam achar que não têm aptidão para tal, né? O problema não está nas matérias em si, mas em como elas são apresentadas e ensinadas. E eu tenho certeza, gente, geralmente quem segue para a área de humanas são pessoas que dizem que têm muita dificuldade em matemática, física, né? Que são questões mais lógicas, mais relacionadas ao mundo da matemática mesmo, né? Por quê? Porque se não foi nos ensinado de uma maneira que a gente entenda, né? Por exemplo, aqui em casa, o Raul descobriu que existem números negativos, né? E porque ele perguntou algum dia alguma coisa sobre como que tirou, por exemplo, 9 de 5, tá? E aí a gente tentou explicar para ele com uma linha mostrando, isso aqui, antes do zero, não sei o quê. E ele entendeu, não sei até que ponto ele entendeu. Mas a explicação foi muito mais simples do que provavelmente a gente aprendeu. Por quê? Quando a gente está ensinando para as crianças, a gente diz assim, não tem como tirar 9 de 5. Eu já ouvi a professora de anos iniciais dizer isso. Mas aí, quando a criança chega lá no sexto ano, tem que tirar 9 de 5. E aí tu ficou 5 anos no ensino fundamental ouvindo que não podia tirar 9 de 5. Então, de já ir pensando assim, bom, isso que eu falo agora vai ter depois, lá na frente, uma resposta diferente. E isso vai dificultar a aprendizagem das crianças e ainda vai criar uma confusão. Bom, quem é que estava falando a verdade? Era a minha professora lá atrás ou essa professora que está aqui agora? Não, e dá para entender o lado do professor, da professora, tipo, não tem, se preocupem com isso aqui que depois vocês vão ver. Só que se tu pega e diz para a criança que não tem, tá, ok, não existe.
né? E depois, tá, mas peraí, até então tu me disse que não existia, agora tu, né? Enfim, até de própria confiança com a criança, né? E essa questão da dramatização, a Lei está falando, eu fiquei pensando de que eu, no ensino fundamental e no médio também, eu sempre tive facilidade nas disciplinas em que eu tinha uma afeição maior pelo professor. Porque, né, eu senti, tá, eu não estou aprendendo só esse conteúdo, estou aprendendo esse conteúdo através desse professor ou dessa professora, que tem um elemento de dramatização também, né? Tipo, que não é só o conteúdo meio que solto, é o conteúdo dentro de um contexto maior. E me lembrou também a questão das crianças, Led, das que fizeram a comanda. Tu falou que tinha crianças que se tu desse o número bruto, digamos, sei lá, 15 menos 7, eles não iam saber, mas a hora que eles tiveram que calcular, eles faziam cálculos né, de cabeça. Então, porque a hora que o conceito matemático estava dentro de um contexto mais cotidiano, né, dramatizado, eles conseguiram entender. E daqui a pouco tem outras crianças que vão, não, eu quero um número bruto e é através dele que eu consigo pegar. Então é legal pensar de que, sem querer, tu já estava trabalhando com isso, né? A hora que tu oportunizou isso. E a última coisa, ali na 135, no parágrafo que começa, no segundo parágrafo, aliás, em vez disso, para ajudar as crianças a se desenvolverem como pensadoras criativas, precisamos criar ambientes em que elas se sintam confortáveis para errar. Eu não tenho esse, né, o ambiente confortável para errar, porque a escola tem que ser esse espaço, né? E eu não estou dizendo que a gente vai lá, ok, todo dia tu erra, faz sujeira e tá tudo bem. Não, não é isso. Mas a gente tem que pensar que se a gente não oferecer esse espaço ali, onde vai ser? Mas tentando também a cada dia construir algo melhor, né? Algo mais inteiro. E outra coisa assim, de que se tu não oportunizar o erro faz parte do processo. Então tem que oferecer mais que uma vez a mesma proposta. Eu sempre falo que eu tentei oferecer 2 vezes aquarela para as crianças e me foi proibido. E eu ofereci mesmo assim, porque eu entendia que não é um dia na semana que a criança vai ver aquarela e se esgotou as possibilidades, sendo que tem pessoas que trabalham a vida inteira fazendo quadro em aquarela e estão até hoje descobrindo técnicas novas, né? Não, e isso que tu fala sobre o erro, Bernardo, ele é bem interessante. Inclusive, ele traz uma citação ali na 134 do Sir Robinson, que diz o seguinte: se você não estiver preparado para errar, nunca criará nada original. E aí, anterior a isso, lá na 127, no penúltimo parágrafo, ele está falando sobre cientistas, engenheiros e tudo mais, e de como a gente tende a pressupor que essas pessoas que trabalham com pesquisa, elas não vão errar, elas já têm tudo esquematizado, né? Ah, vai acontecer assim, assado. E aí, quando eu li isso, eu lembrei da minha orientadora do TCC, que ela me disse o seguinte, quando eu estava fazendo o projeto, né? Se tu vai pesquisar uma coisa que tu já sabe, não tem por que tu pesquisar, porque a pesquisa é para te surpreender, né? E isso faz parte do processo das crianças. Quando o Bernardo compartilhou ali das crianças da minha turma do segundo ano, na verdade, todos eles estavam tendo muita dificuldade de trabalhar com adição e subtração de maneira estruturada, né? O clássico, né? É assim que a gente vai aprender. Aí, quando eu fui explicar para eles, porque esse aqui emprestou para esse, agora esse aqui não existe mais, ele virou tal, esse aqui ficou com um a menos. Meu Deus, eles virou um nó na cabeça deles e eu não conseguia encontrar alternativas. Mas a partir do momento que a gente criou um contexto, uma história, um cenário, que era o restaurante, e eles passaram, então, a brincar do cotidiano deles, que todo mundo, pelo menos dentro da realidade das minhas crianças, né? Elas vão no mercado com a mãe, ou sozinhas, né? Vão no mercadinho do bairro e tudo mais. Então, lidar com o dinheiro, fazer cálculos mentais, já faz parte do cotidiano delas. E ali na brincadeira, elas conseguiram expressar isso, inclusive num registro que era através da comanda. Né? Então, isso é uma oportunidade também para que a gente aprenda, enquanto professor, a ter uma aprendizagem criativa. Né? E daí ele até traz um termo que eu estava com ele bem aqui, que é a mentalidade de crescimento, lá na 136. E aí ele fala o seguinte no segundo parágrafo.
As pessoas que têm uma mentalidade de crescimento veem a inteligência como algo maleável e reconhecem que podem continuar aprendendo e se desenvolvendo por meio do esforço e dedicação. E ele está falando sobre isso no decorrer do que ele vem dizendo a todo esse texto, né? Que errar faz parte do processo, né? E que aprender no percurso é tão e quão importante quanto apresentar um resultado final, né? Não importa agora, vamos supor que eu tivesse insistido em trabalhar com as crianças a continha estruturada, né? Aí o Bernardo, em algum momento, ele aprendeu, ele se deu conta de como fazer. Aí eu não, mas eu vou olhar ali a resposta do Bernardo, eu vou colocar e a minha prof vai me dar certo a resposta. Porque não está importando assim, como que tu fez a conta, como que tu chegou nesse resultado. Infelizmente, a gente vê que muitas crianças vão passando por esse caminho sendo empurradas pela avaliação, né? O que importa é que lá tu pode ter ido mal o ano inteiro, mas se tu deu a sorte de fazer a prova e atingir o conceito satisfatório, tá ótimo para ti. E conversa também, Lê, de que aos poucos, que nem tu falou, o adulto perde essa questão, que o adulto fica mais egoísta e tal. Quanto mais o professor deter o conhecimento e dizer que o conhecimento só vem dele, vai tirar a oportunidade de tu, que aprendeu de forma, né, mais pela dramatização, por exemplo. E o Joãozinho, que aprendeu mais de uma maneira padronizada, que vocês troquem. Daqui a pouco, se o professor entendesse que e oferecesse meios para que as crianças trocassem informações entre si, daqui a pouco um começa, olha só, mas ó, tu pode fazer isso, né? Ah, tu pode fazer aquilo, imagina tu tá comprando lá no mercado, enfim, né? As crianças trocarem informações entre si, isso ia favorecer que eles pudessem aprender entre si, né? Uma coisa que eu ia falar, que agora eu me esqueci, essa questão da inteligência como algo maleável, eu também assinalei que é bem interessante pensar que isso não é assim, fulano não é inteligente, ponto, acabou. Tá, mas ele é inteligente porque ele se desenvolveu para esse aspecto, né? Mas ele pode se desenvolver também para outros. Eu tô pensando... Ah, sim, lembrei que eu ia falar. Pode falar, pode falar. Não, daqui a pouco é a mesma coisa, porque um pouquinho adiante, falando desse processo de avaliação, ele fala sobre registrar e documentar, né, que vai exatamente de encontro com as pedagogias participativas, né. Aí ele fala no final da 139 e lá no começo da 140. Se quisermos apoiar aquilo que é mais valioso e importante, precisamos ampliar o nosso entendimento de evidência. Em vez de tentar apenas medir o que as crianças aprendem, também precisamos registrar o que elas aprendem. Em vez de tentar avaliar o que as crianças aprenderam por meio de exames com respostas do tipo certo ou errado, devemos trabalhar com elas para documentar os seus projetos, ilustrando o que elas criaram, como criaram e por que criaram, né? Então, isso vai, por exemplo, muito de encontro com a abordagem de Régio, que fala exatamente disso, né? As crianças trabalham com projetos que partem dos interesses delas, nós registramos esses percursos e depois os professores entre si trocam, colaboram e documentam isso para apresentar às famílias. Então, todo o processo avaliativo se dá através do registro, da observação, registro e documentação pedagógica. É bem interessante pensar sobre isso, né, de que uma coisa que eu tive, né, quando eu trabalhei na escola privada foi isso, cada projeto que a gente fazia, a gente tinha que fazer uma parte de porquê, né, do projeto, de justificativa do projeto, e depois de finalizado o projeto, a gente fazia o relatório do projeto, o que acabava fazendo com que o movimento de escrita fosse algo mais permanente, que acontecesse durante o ano. Em outras escolas acontece assim, faz um percurso da criança no metade do ano e outro no final do ano. Mas se o professor não tem esse olhar que é treinável, que nem a questão da inteligência moldável, esse olhar é moldável, né? Senão a gente ia dizer, o professor tem, não tem, ponto, acabou. Não, esse olhar é algo trabalhável. Então, se esse olhar é trabalhado durante o processo, é muito mais fácil tu registrar depois. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é mais fácil, porque tu já vai ter colhido
as evidências do teu trabalho e do desenvolvimento da criança durante o processo, né? E conversando com essa questão de documentar o trabalho e tentar ver o erro, como até o texto coloca, né? Ao invés de falar como um erro, falar como um bug, como um elemento que não está tão certo, mas que a gente pode modificar ele e o todo funcionar. Tem um autor que eu li um textinho dele, bem pequeno, mas eu achei maravilhoso, que é o Hamilton Werneck. Ele tem um livro que se chama Se a Escola Boa é a que Reprova, o Bom Hospital é o que Mata. Então, que é bem isso. Se a gente entender que, fulaninho não entendeu, logo ele é burro, né, de uma maneira pejorativa, ou, né, a gente entendeu, é uma dinâmica, lógico. Nem tudo é o professor, né, o professor sozinho não vai conseguir, infelizmente ele vai estar sozinho, e infelizmente ele não vai conseguir abordar todas as crianças. Mas se o professor entender que daqui a pouco a Leide entende melhor de uma maneira dramatizada, mas o Bernardo entende melhor de uma maneira padronizada, se ambos estiverem conseguindo compreender os conceitos que a Leide queria passar, isso é importante. Que nem a Leide falou, daí daqui a pouco a única forma de balização de conhecimento vai ser a prova. Se no dia da prova a Leide pegar der sorte, pode ser que ela vá bem, tá? Mas será que eu, enquanto professor, consegui avaliar que a Leide aprendeu? Ou foi só uma avaliação, né? Porque a avaliação, ela era para ser um meio do processo, tá? Fiz uma proposta, fiz propostas, vamos ver como é que está andando o conhecimento. Tá, precisa fazer mais, precisa menos. E não uma coisa punitiva, né? Todo mundo fica tenso quando ficava e fica tenso quando ouvia falar em prova, né? Sendo que a prova não é para tu se provar, é só para tu ter um conhecimento, preciso estudar mais, preciso estudar um pouco menos, né? Ou o que é preciso estudar. Parece que a gente reverteu o intuito né, desse registro que acaba sendo esse documento. Não, isso também vai de encontro. Agora eu não tenho certeza se foi nesse grupo ou se foi em outro, que a gente falou sobre os concursos públicos e a maneira como os professores são selecionados para serem educadores de escolas públicas, né? Porque, infelizmente, tem que haver algum tipo de seleção, que poderia ser outro, né? Mas em virtude de quem avalia, principalmente, penso eu, né? O sistema de serviço público de seleção é através de concurso público, que é uma prova objetiva, em alguns até oferecem algumas opções dissertativas, como uma redação e tudo mais, mas o fato é que se eu, Leidiane, sou aqui capacitada, interessada, estudiosa, respeitosa com as crianças, mas não me saio bem numa avaliação de questões objetivas, com 50 questões, eu me desestabilizo, fico nervosa, não sei o quê, mas o Bernardo, ele não é um bom professor, só aqui na ficção da Bernardo. Não é um bom professor, mas ele é uma pessoa que consegue se manter calma, consegue fixar algumas respostas e tudo mais. Provavelmente o Bernardo vai passar no concurso público, e mesmo que ele não goste de trabalhar com crianças e infâncias, ele vai ser um professor da rede pública, né? E até na rede privada, eu mesma já participei de processos avaliativos que partiam de provas objetivas para fazer parte de uma equipe, por ser escolas elitizadas e tudo mais. Não, aquele que é o mais inteligente entra, né? Então, esse sistema de avaliação, infelizmente, a gente sofre essa consequência para fazer parte do serviço público, e os nossos alunos, né, e agora usei a palavra alunos, eles passam por esse sistema de avaliação também. E aí, lá na verdade, a última frase do capítulo diz o seguinte: precisamos, é lá na 141, precisamos repensar nossas abordagens de avaliação, nos certificando de dar foco no que é mais importante para as crianças aprenderem, e não naquilo que pode ser medido mais facilmente. Por que ele fala sobre isso? Porque ele está falando que é muito difícil, de fato, tu avaliar e quantificar dentro de um sistema de notas, por exemplo, a aprendizagem criativa, né? Como é que eu vou avaliar em nota o percurso que o Bernardo construiu para aprender a trabalhar com adição e subtração sem ser uma conta estruturada,
né? Então, eu tenho que pensar em estratégias para isso. Isso é mais difícil. Então, é mais fácil para o adulto pensar, bom, vamos supor na educação infantil, né? Que não é avaliação de nota, mas provavelmente tem o parecer, o relatório, enfim, cada instituição escolhe um nome. É mais fácil eu dizer assim, fulano já aprendeu a andar, fulano já come sozinho, fulano já deixa, ou ainda não, né? Isso também é um sistema de notas, né? Já faz isso, não faz isso, né? Consegue fazer isso, não consegue fazer isso. É mais fácil escrever isso do que eu dizer, o Bernardo é uma criança que gosta de observar o céu, os pequenos insetos, não sei o quê, blá, 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 quando estamos no pátio. Isso exige também uma capacidade dramatizadora de olhar para a realidade das crianças e escrever, né? Da mesma maneira, então é mais fácil e é muito mais fácil ainda vir uma tabela dizendo ali, faz isso, sim, não, está em processo, né? E infelizmente, por exemplo, na própria escola que eu trabalho, que é pública, o boletim das crianças dos primeiros anos, que não reprova, né, até o terceiro ano, ele diz atingiu, não atingiu e atingiu parcialmente. Né? Então, a gente. Daí tem um pequeno espaço que eu ocupei como um grande espaço. Né? A minha supervisora falou que não tinha problema, que é para tu falar sobre a criança no final. Só que olhando os boletins de outros anos e tudo mais, só diz parabéns, foste aprovado. Ou te espero, não sei o quê, Feliz Natal. Então, eu aproveitei esse espaço justamente para contribuir, já que a avaliação se diz atingiu parcialmente, não atingiu, eu posso dizer o porquê não atingiu dentro desse sistema avaliativo, né? Tá nesse processo, não sei o quê, blá, 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 faltou o diálogo com a família. Isso também serve como um registro de documentação pedagógica dentro de uma instituição que trabalhava só com um sistema de atingiu, não atingiu e atingiu parcialmente. E eu acho interessante isso, porque eu acho que, por exemplo, o professor fazer essa tabela, eu acho até válido, porque ele, daqui a pouco, olha só, fulaninho, né, o berçário, por exemplo, fulaninho, ele engatinha ainda, né, e vamos botar em bom português, a gente ia botar, tipo, não caminha, ele não sei o que, não sei o que, tá, ok, ele não faz um monte de coisa, mas o que eu estou fazendo, estimulando para que ele possa fazer isso? Porque daqui a pouco a criança não faz, porque a gente também não estimula ela de uma determinada forma, né? Então é legal pensar no registro, que nem a gente falou, não atingiu, tá, mas daí a criança vira um carimbo, não atingiu, tá, não atingiu, mas ele ainda está desenvolvendo, conforme ele já melhorou desde que a gente começou o ano, enfim, né? Tem maneiras de colocar, e não é, encher linguiça, é tu olhar o que está acontecendo, e não só assim, né, de uma maneira crua. Isso que tu botou, Led, eu acho bem legal. Realmente, a gente, enquanto professor, especialmente da educação infantil, tem que tentar dramatizar esse dado da criança, senão vai só isso. Fulaninho é de qual turma? Na tal turma, no maternal 1, então, mas ele usa fralda ainda. Tá, mas não é assim, né? Dia 1º de janeiro, a criança do maternal 1, ela tem que soltar a fralda. Não é assim que funciona, né? É todo um processo que a gente está tão na correria que a gente esquece que são seres humanos com poucos anos de vida ali. Inclusive, a última escola privada que eu trabalhei, no primeiro semestre, é feito o percurso da turma, onde o professor relata como que foi esse primeiro semestre de uma maneira geral. Ele não está falando do fulano, do Beltrano. Ele pode até, como eu mesmo escrevi, né? Algumas crianças precisaram de um tempo maior, que seus pais estivessem juntos, não sei o quê, blá, blá, blá. E isso, quando a família lê, é muito mais tranquilo para ela. Com certeza, quando tu lê, se tu conhece o cotidiano do teu filho na escola, por enquanto familiar, tu vai saber, né, que, bom, esse trecho aqui eu consigo identificar o meu filho, né, realmente ele passou por isso, ele gostou disso, ele contou em casa sobre esse projeto e tudo mais. Então, o professor não é que ele tem que florear e nem inventar, mas ele tem que, imagina se tu tem, e eu tenho certeza que todo mundo já teve que falar coisas que foram mais difíceis em algum momento para as famílias, né? E aí, se tu vamos supor agora que imaginar
uma criança que já tem, que é o meu caso, por exemplo, uma criança que já tem 7 para 8 anos, ainda não fala, aí vou usar o ainda por já ter 7 anos, e faz uso de fraldas, né? Então, como que a família não se atentou a isso? Então, como que eu vou dizer isso de uma maneira que eu esteja cumprindo com o meu papel de alertar essa família de que, bom, ele pode sim não ter nada, mas ele precisa ser avaliado, né, por um profissional que não sou eu, e de que maneira eu vou dizer isso sem faltar com a verdade e, ao mesmo tempo, ser delicada, porque daqui a pouco essa família, sim, ela já percebeu, mas ela tem dificuldade de aceitar, ela tem medo. Então, essa abertura que eu vou usar da avaliação descritiva vai ser a chance que eu tenho de convencer essa família a, pelo menos, se dar o direito de descansar, né? Porque se tu já percebeu, mas tu tá com medo, tá ansioso e tudo mais, a professora vem ali e descarrega, isso não é normal, não sei o quê, fulano tá atrasado. Imagina tu ler isso sobre o teu filho, né? Então, quando a gente fala de dramatizar, não é para a gente inventar a história bonitinha para as famílias lerem e acharem bonito. É para falar de uma maneira que seja clara, respeitosa e acolhedora, porque vai ter momentos que a gente vai ter que falar sobre crianças que utilizam mais o corpo, né? Crianças que têm dificuldade no convívio social, tudo mais, isso tudo vai ter que ser dito. Mas como a gente vai dizer e qual relevância isso tem para a aprendizagem e para esse cotidiano da criança na escola, aí depende do quanto a gente está relacionado ou não com determinadas pedagogias. E relacionado com as crianças, né? Porque se tu foi o professor ou a professora que observou essa criança durante esse período, tu é mais capaz de observar, olha só, ele teve assim desenvolvimento, por mais que daqui a pouco, olhando de fora, ou só no parecer eu diga que não desenvolveu, ou atingiu média, enfim, teve algo, né, de ganho nesse período. Lede? Não, o que eu ia dizer é que, na verdade, os encontros eles são maiores para a gente ter a troca com os nossos colegas, né? E hoje só estamos eu e o Bernardo aqui. E eu acho que, inclusive, eu, da minha parte, até já atingi tudo que eu. Claro, se tivesse outras pessoas falando, estaria em diálogo, mas os pontos principais que eu destaquei, eu consegui ou falar, ou fui contemplada na fala do Bernardo. Não, então hoje vamos encerrando esse encontro, né? O que a gente conversou sobre o capítulo 5, Pensar Brincando, e exclusivamente, né, agora, final do ano, correria, todo mundo atucanado com parecer, com documento, projeto, e avaliação, e final do ano por si só. Daí, nosso próximo encontro, que a gente vai conversar sobre o capítulo 6, que é o Sociedade Criativa, vai ser na quinta-feira, né, Leite? Quinta-feira, Isso. dia 15. No caso, a gente Então, vai ter uma semaninha e 2 dias para valeu terminar a um leitura do capítulo. livro. Um capítulo desse livro que, agora que ele está no finalzinho, ele está me surpreendendo positivamente, mas que realmente, no início... e eu não tinha percebido que na capa tem, assim, o Fundação Lehman, Hub Educacional, Faber-Castell, Penso, não tem da Lego, até me surpreendi, achei que ia ter, mas não tem da Lego. Mas, né, no início era mais uma propaganda, parecia, e agora que está mais, ok, tô pegando o ritmo, assim. E, inclusive, eu nunca tinha me dado conta de que isso aqui são Legos, né? Só lendo o livro, o Bernardo não tinha se dado conta até agora. Eu nunca tinha me dado conta, porque até quando eu falava para as pessoas, é aquele livro que tem, tipo, umas tintas Um botão, na capa. eu achava que eram botões. São leguinhos. Então, pessoal, a gente vai se encontrar. Na verdade, semana que vem, a Meu Pequeno Baobá está bem envolvido. Nós temos grupo terça, quarta e quinta. Mas vamos fechar o ano de uma maneira positiva, então. Nos vemos sobre este grupo na quinta-feira que vem. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.